Olá, muito obrigado pela sua audiência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje estamos começando aqui o programa Autorretrato aí na sua tela e para anunciar que nós temos um convidado muito especial. É o presidente da Câmara Municipal de Santo André, o vereador Carlos Ferreira, pelo MDB. Presidente, Obrigado, amigo. seja bem-vindo. Obrigado, Marcos. Enfim, Obrigado. nos nossos estúdios, né, presidente? Que bom, viu? Parabéns aqui pela instalação, parabéns pelo trabalho, Marcos, de toda a equipe de vocês aqui, viu? Nós nos sentimos prestigiados em estar aqui nesse programa Autorretrato, não é? Autorretrato, vamos falar de tudo menos de política Mas eu aqui, não posso presidente. contar, se for o retrato, o meu retrato, É. eu não posso contar as artes, né, Marcos? Qual é o melhor autorretrato do senhor? O melhor do retrato meu é nos momentos que a gente pratica as artes, É, não é? Eu sou nascido em Santo André, sim, nasci aqui em Santo André. Não vou falar a minha idade porque eu sou mais jovem que você. você já falou. Eu sou mais velhinho. Então, mas eu nasci em Santo É, André é, e estudei aqui no Américo Brasiliense, aqui o sim. colégio bem do lado da Câmara Municipal, e frequento aqui desde menino, frequento aqui os movimentos políticos da cidade, né? E me formei aqui em Santo André, a nível do colégio, no Colégio Celso da Gama, que é aqui no bairro Assunção, e concluí o curso de administração de empresas na Faculdade Brás Cubas. Mas na minha época era um pouco diferente do que é hoje, né, Sim, Marcos? total, né? Naquela época nós não tínhamos aí o celular, nós não tínhamos aí o computador, nós não tínhamos aí essa tecnologia de hoje. Era aquelas maquininhas ainda que se tirava, muitas vezes tirava uma fotinha assim, Olympus, né? Sim, Pequenininhas. Então, sim, tudo que tinha sim, aquela maquininha tinha tudo, né? sim, tinha E tudo. depois apareceu aquela máquina e já saía a foto, né? E tinha um lambi-lambi, né? É lambe-lambe, Tinha um então é isso. lambi-lambi. Então eu sou dessa época, foi a época que a meninada batia peladinha no terreninho do Sim, lado de sim. terra, que era aqui, Você brincava muito quando criança? muito com Você era terra, aquele moleque de rua, presidente? moleque de rua, É, jogava bola todo dia à tarde todo no, no, dia. no campinho de futebol, Você estudava de manhã? só de manhã, aqui na Tá, General Glicério. tá. Então a meninada ali, jogávamos bola ali, tinha ali um pessoal que está me ouvindo aqui, que é um pouco mais de Santo André, vai Sei. se lembrar do Café do Sertão, da Padaria Leão. Nossa Não é? senhora, Então né? a gente jogava uma bola ali Tá. e aquelas peladinhas de sempre, quem não briga comigo que eu levo minha bola embora, não é assim? Não é? Esse aí, presidente, olha, a gente sempre costuma brincar, porque é geralmente sempre o cara que é mais perna de pau, né? É, eu E acho que era eu mesmo. geralmente, na minha infância, eu era assim, eu era perna de pau e eu Eu levava a acho que era bola. eu. Só que eles É. mandavam eu pro gol. Então assim, ó, não é como que é, não é pênalti, não é pênalti não. É, Ah, eu vou levar a bola embora. cara, Não é essa conversa aí que a gente fazia com a sim, meninada, sim, mas era uma meninada um pouco diferente, uma sim. meninada mais da rua, né? Hoje as crianças não brincam mais na rua, ficam mais no dia a dia na rua, ficam mais dentro de casa, com o celular, com o É. computador, com a televisão. O mundo digital tomou conta, né, Naquela presidente? época a gente fazia a meninadinha ali da época, ia assistir Nacional Kid, Nacional Kid, Super-Homem, Super, A Feiticeira, Batman e Robin, Batman e Robin, Zorro, essas coisas, não é? Robin Hood, é Robin verdade. Hood, é esse. Então a gente sente saudade disso, né? Dessas coisas. É. Então fui criado aqui, sou da época do carrinho de rolemã, Carrinho de rolemã, fazia o muito carrinho de rolemã, bem. um empurrava o outro, caía, se machucava, Bolinha de gude? bolinha de gude, essas coisas, né? Que hoje, Fazia, do espinava peão, quadrado, puxa, pipa? pipa todo Pipa? dia, É, não é? Pelava pipa. E hoje não tem mais essas coisas, né? não tem. Eu não vejo mais meus sobrinhos, os meus amigos que têm filhos pequenos, a gente não vê mais essa criatividade. A É. gente mesmo fazia aquele carrinho rolemã, né? Sim, Machucava o dedo, sim. cortava tudo. Então essas coisas É, fez parte da minha infância, que bacana, não é? presidente, que Eu acho que foi bacana. uma infância saudável, de uma Saudável. família É, de classe média baixa, é. uma família de classe média baixa, sempre com muita dificuldade de manter as coisas. Aquela época a gente usava o sapato, quando furava, você punha o plástico, Eu também. Você usou o Quixute? que chute, Quixute? Eu usei, pretinho, aquele usei, eu, negocinho, eu não queria outro bamba, tênis. que bamba, Bamba. bamba, Até nasceu. porque não tinha, né? Ou era Não Quixute é ou que era banda, Bamba. não, Não, é não, era Bamba, bamba. né? Bamba branco, né? É isso. É. Então nós somos dessa época, da Crush, Da Crush, não é? da Essas Pepsi ainda coisas. existe, né? Isso, A isso, é isso. Gini. É isso. É, A gente, quando ia, eu sou evangélico, nós sempre fomos na igreja, minha família sempre foi é. cristã.
E É, a gente tudo ia a pé para a igreja naquela época, né? sim, Não sim, tinha essa facilidade que tem hoje, todo mundo tem um carro, sim. hoje todo mundo tem facilidade em algumas coisas, né? Era uma casa humilde, que o pai lutava com dificuldade, mas foi criado com muita educação, com muito carinho. Então isso é a nossa infância. Aí me formei no Celso Gama e depois eu fui fazer a faculdade na Brás Cubas, É. em Mogi das Mogi. Eu fiz Cruzes, né? Brás Cubas em Então, Mogi. Fiz comunicação na Brás então, Cubas. então, Eu pegava aquele trem dos estudantes lá do Brás e ia para lá. nós íamos de ônibus Você ia de aqui. ônibus daqui. É, isso mesmo. Que Tem que legal. fazer. Que época Então boa. a época foi boa. Foi boa. Eu acho que a meninada de hoje, sabe, Marcos, É. elas não vivem mais essa vida Sim, que a sim. gente viveu. Eu tenho uma chacrinha, É. a- uma terrinha aqui em Sim. Minas Gerais, e a Tá, molecada de hoje lá vive um pouco mais isso, tá, né? Essa convivência com um amigo, tá. a gente passa a ver o molecada jogando bola lá, passa tentando brincar com fazer uma bicicleta do jeito deles lá. Sim, sim, Pessoal faz aquele carrinho de puxar, não é? Essas sim. coisas. Eu sou na minha juventude, eu fazia papagaio e vendia na feira, Vendia também. fazia aquelas Vendia. pipas para Sim, vender na sim, feira. sim, sim. Então, fazia Ali você já papagaio. ganhava o seu dinheirinho É já. viver, não é? É. É isso. Então, essas coisas nós temos lembrança. Como uma fase era um momento difícil, a gente ia para a escola, levava o lanche de casa na lancheira. Hoje não vejo mais ninguém com Não lancheira, tem mais, né? Não né? tem Mas era uma mais. lancheirinha. É. Você usava, levava lá um pãozinho, um suquinho que a mãe fazia, porque também não tinha aquela condição financeira de Sim, comprar no Américo Brasilense ali sim, aquele pão com mortadela de chapa quente que a gente falava, sim, que era sim, uma delícia. Comprava uma por semana, sim. não é? Mas eu acho que isso foi bom para a formação da gente. Como é que foi a tua infância? Foi uma infância humilde? Enfim, como é que foi isso aí, presidente? Como Uma é que pessoa, foi? não uma infância paupérrima, né? Tá. Mas uma infância humilde, de muita Vivia na dificuldade. simplicidade, A né? Tá. simplicidade, como que eu vou dizer isso para você? Pô, era uma casa aqui no centro, aqui no bairro Casabranca, É, mas aquela casa que não tinha cortina, tinha um sofazinho, não tá. tinha aquela decoração, uma casa humilde, uma casa Sim, simples, não é? sim. Fomos criados assim, Tá, não é? Mas nunca faltou nada, nunca tivemos tá. problema, uma família maravilhosa, não havia problema no lar, dificuldade, briga. Hoje tanta briga de família, Hoje né? tem discussão. É uma Tem discussão. desgraçaiada danada. Você tem mais irmãos? Eu tenho um irmão que é mais velho e uma Tá, irmã mais velha que o irmão. Não vou tá. falar a idade deles, Que vou porque senão descobrir a você vai saber a sua. minha. Então, mas tem um irmão que é É, formado em direito, tá, é advogado e juiz de direito, tá, não tá. é? E ele é o lado ruim da família, porque o É, lado bom é o lado político, é né? o lado político. Não é assim que o povo muito acha. E É, tem uma irmã que é assistente social, trabalhou tá. muito tempo na Bacana. prefeitura, É, se aposentou pela prefeitura de Santo André, sei, sei. trabalhou muitos anos aí. Então, somos uma família de 2 e 3 Como irmãos. é que era a convivência de Sempre vocês? boa. Boa? Sempre, Que legal. sempre boa. Então, e assim foi uma família que a gente é cristã ainda, e uma frequência religiosos, né? Sempre frequentamos a igreja, e todos iam para a igreja juntos, não é? Então, eu acho que foi uma infância saudável. Qual que é a sua denominação? Hoje eu sou da Igreja Batista, em Batista. Santo André. Qual é esse sentimento de ser pertencente a um Deus vivo? Olha, vou falar uma coisa para você. Eu acho que o que nos coloca de pé e o que nos motiva a vencer as dificuldades da vida, dificuldade você vai ter na igreja ou fora dela, não é? A dificuldade você tem na igreja ou fora da igreja. Sim, sim. O problema é quando você tem Deus do seu lado, Jesus do seu lado, Tá tudo certo, parece né? que a dificuldade fica mais fácil de ser Sim, vencida. sim. Pelo menos você crê em Deus, acredita que Ele está do seu lado. Pois a Bíblia ensina isso para nós, não é? Então a gente, eu acho que a nossa vida ela não termina aqui, não é? A nossa vida ela começa aqui, mas nós acreditamos na vida vindoura, acreditamos que Jesus nasceu, acreditamos que Jesus viveu, acreditamos que Jesus morreu e morreu no Calvário em nosso Sim, lugar, sim, pelos nossos pecados, não é sim, isso? sim. Então essa é a nossa crença de fé, não é? Realmente é na história de Cristo, que Ele é o Cristo Salvador. Não é? Então, eu acho que você, quando tem o Cristo Salvador do seu lado, que você acredita, que você crê, não é? Que, que te, que cuida de você. Porque esse sentimento é um pão de crença. Sim. Você precisa acreditar nisso. Eu acredito nisso. A nossa família toda acreditava nisso.
E não só a nossa família aqui, viu, Marcos? Sim. Mas a nossa família, no geral, Tá. sempre foram da Igreja Batista. Todos. Todos. Depois, Todos. passou-se um tempo, aí alguns foram para a Assembleia de Deus, que também Tá. é uma igreja abençoada, uma Sim, grande sim, igreja. sim. Mas nós somos, a nossa vida começou na Igreja Batista. Tá. Né? Meu avô já era da Igreja Batista, lá em Minas Gerais. É. Porque mineiro é gente boa, Sua sabe disso? família é mineira? Mineira. Mineira. Eu sou o único da família que Tá. nasceu em Santo André. Que nasceu em Santo André. Como é que foi essa vinda dos teus pais para Meu cá? pai era, naquela época, meu pai era formado em odontologia Odontologia. pela Faculdade de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Tá. Né? Então, ele foi, ele era dentista no sul de Minas, depois veio aqui pro oeste do estado de São Paulo, ali perto de Pinhal, né? Pinhal. Acho que é oeste ali, Tá. e na região ali de Andradas, que era Minas Gerais. Sim. Aí, lá ele teve um problema de saúde e veio para Santo André. Então, quando veio para Santo André, eu nasci aqui. Ele chegou aqui, por exemplo, em março e eu nasci em maio. Tá. Então, na verdade, eu sou mineiro. É. Eu tenho exclusivamente o registro andrense, né? Mas a família toda é mineira. Toda mineira. E Que mineiro é cidade gente que é? boa, de Borda da Mata. Borda da A minha mãe é da cidade de Congonhal, meu Tá. pai é de Bueno Brandão, o meu irmão, que é juiz, é de Ouro Fino, Ouro e a minha Fino. irmã é numa cidade chamada Senador José Bento, Tá. não é? E nós todos somos mineiros lá, na minha casa. Mas eu acho que o povo mineiro Sim. é mais conservador um pouco, Eu né? também, É um também pouco mais tenho conservador que o essa paulista. sensibilidade. O paulista a gente vive aqui, Sim, mas o paulista é um pouco mais liberal, né? O sim. carioca mais liberal ainda, Ainda é. não é? Cada cultura tem as suas A nuances, né? sua É. é especial numa linha, Sim, né? sim. Então o mineiro é muito conservador e nós éramos sempre muito conservador, Tá. muito conservador. E como é que foi essa questão da influência do seu pai na sua vida como um todo, vai? Sua vida na formação de criança, de adolescente e até o senhor Os pais, é, chegar na política. o pai, o meu pai não era. Hoje os pais são mais, hoje os pais são mais dados com os filhos, né? Eu percebo isso com o meu próprio irmão, com os colegas. O pai daquela época não tinha essa. Não chegava e dizia para o filho, ó, filho, eu te amo, eu gosto de você, você é muito querido, não é? Os pais no passado não tinha muita essa linha de conduta, né? Sim, sim. Parece que eles eram um pouco mais, assim, mais secos, né? Mais sérios, né? Mais Cuidava, sérios. tratava, não é? Sim, sim. E o respeito que eu acho que ele queria dar é o respeito da sempre cara fechada, não é? Sempre calado, sempre quieto. Então parece que isso era importante para ele, Sim. dizendo que aquilo ele estava impondo o respeito, né? Sou seu pai. Essa é a minha visão. Tá, Então a minha casa era assim, tá. não é? Ninguém podia falar nada, não sei o quê, não sei o quê. Hoje, a minha mãe não, a minha mãe é sempre muito mais carinhosa, mais bondosa, mais acessível, sempre mais defensora, né? Mais amiga, mas sem brigas. Sim, Nunca houve problemas em casa, né? sim, sim. Então eu comparo isso, Marcos, com a vida de hoje, Tá. né? Hoje, se o pai falar uma coisa alta pro filho, é capaz que ele liga para a polícia. Hoje tá assim, Mas né? assim, Se ué, der uma palmadinha, vai para a polícia, vai. não é? É isso aí. Vizinho E, chama a polícia. é, É por isso aí. exemplo, eu vi uma reportagem Hum. no YouTube que o pai foi dar uma bronca na menina de 15 anos, a menina se sentiu ofendida e chamou a polícia. Tá. Então, quer dizer, a correlação mudou muito, né? E os diálogos hoje estão quase impossíveis É também, isso né? aí, É não isso é? aí. Então, a gente era mais obediente, Sim. era mais respeitoso com o Respeitar os pai, professores, né? pedia a benção para Perfeito. dormir. Hoje o cara falou, velho, tchau, vou dormir Tchau. no saco, papai. O pai, demorou. Demorou, meu. Então, hoje é assim. Hoje é Mas assim, pedir a né? benção pro pai, pedir a benção pra Sim, mãe. sim, E se sim, não pedir, sim. fala, ó, vai pedir benção para dormir? Benção, pai, abençoe, meu filho. É. Então, essas coisas é coisa de família conservadora. Sim. E a adolescência, como é que foi? Adole- Descobrindo o mundo, vai. Agora a- eu a- já adole- sou um homem, vou descobrir o mundo. Como é que foi Adolescência, esse movimento? a minha adolescência, É, pela necessidade da família, sempre foi trabalhando, tá. né? Eu trabalhava no Banco Bandeirantes como office boy
Hoje não Banco existe. Bandeirantes. Fui Hoje não cliente do existe. Banco Bandeirantes. Então, hoje não existe mais, não é? É, Mas era aqui na Senador Flake. tá. Depois fui trabalhar, depois da Bandeirantes, fui trabalhar numa empresa chamada União de Seguros Gerais, Você em tinha São quantos Paulo. anos quando você começou a trabalhar? Trabalhei, comecei com 14 anos. 14, já novinho, já Então, trabalhando. essa aí era a adolescência, né? Sim, era adolescência, que legal. Estudava à noite e Tá, trabalhava de dia. tá. E União de Seguros Gerais, e posteriormente disso, meu pai tinha uma gráfica, trabalhei com ele na gráfica há muito tempo. Aí, com 19 anos, 8 anos, fui convidado para trabalhar numa empresa chamada Brinquedos Estrela. Brinquedos Aí já tinha 19 Estrelas. anos, né? Ah, Aí fui trabalhar lá em Guarulhos, Guarulhos. Sim, né? De lá trabalhei como auxiliar de compras. Depois de um tempo, virei comprador tá, e depois segui minha carreira há alguns anos. tá. Quando eu saí de lá, isso depois de uns 7, 8 anos, eu já comecei a trabalhar por conta. Aí nunca mais trabalhei em nenhuma empresa. Aí você seguiu o ramo do empresariado. Faz 40 anos que sigo ramo O que comercial. que, o que que você faz? Qual que é a tua linha? Eu já mexi com construção É, civil, já construí tá, muito. Tive uma empresa muito grande, uma empresa de embalagens tá. muito grande, muito boa em São Paulo. Trabalhei com metalúrgica, não é? E tive aí várias empresas já, né? Grandes experiências, hein? Então tive. Grandes Então a vida experiências. comercial ela foi assim, não é? Hoje é que eu estou mais parado um pouco, né? Faço alguns negócios aí no ramo imobiliário e de Tá, construção civil, tá. mas eu dedico meu tempo, muito, muito meu tempo hoje à Câmara de Santo André. Sim, sim, eu Por imagino. cada função de Com presidente, certeza. não é? E também os objetivos da gente de fazer um atendimento diferenciado com a população. Então eu dedico muito tempo lá. Mas o meu ramo hoje é um ramo da construção civil. E você tem esse aspecto, não, presidente, mais humanizado. Você sempre foi assim? Tem essa Eu sensibilidade acho que com as pessoas? eu acho que a situação nossa, É, Marcos, é um problema de criação também, um sim, problema de a família, gente traz e o isso, né? problema da igreja. Você Tá. sabe que a igreja em si, para o jovem, Ela ela, forma, né? ela ela dá uma formação, Sim, uma formação diferenciada do que o jovem que vive na rua. sim, É verdade. Você convive com família, você convive com amigos, você tem ali o pastor da igreja, você tem ali a mocidade da igreja, você tem ali. Então, você começa a ficar mais sociável, não é? Então, eu acredito que a gente, você, quando começa a participar de grupos de pessoas, você começa a compartilhar os seus problemas e também começa a acompanhar o problema dos outros, sim. né? O problema dos outros começa a ser seu, não na totalidade. A gente acaba abraçando, É né? isso, você quer ajudar, quer fazer, quer É. resolver. Então, essas coisas, né? Essa coisa é importante. Até ontem na Câmara, nós tivemos ontem uma coisa tão linda na Câmara ontem, que foi a homenagem que fizemos aos escoteiros. Sim, Por aquilo foi muito lindo. foi Aquelas crianças cantando, lotado, hein? lotado, aqueles escoteiros de crianças de 10 anos, 12 anos, 13 anos, todos Sim, unidos, compartilhando ali o problema, brincando, sim. não é? Aquilo é uma formação moral da criança, aquilo é uma formação disciplinar para a criança, aquilo é maravilhoso aquilo, Uma cultura maravilhosa, né? maravilhosa, né? E foi da Igreja Adventista. Sim. O coral de crianças, Coral lindo, foi a presidente. convivência, coralzinho, lá todo mundo cantando, eu acho que tinha mais de 40 crianças, se não me engano. E o senhor olhava ali nos olhos dos pais, Todos brilhando, alegres, né? brilhando. Todo mundo, né? Então isso é saudável. Sim, sim, Isso é saudável para a família, isso é saudável para a sim, sociedade, sim. não é? Então você começa a pegar amor um pelo outro. Não é uma guerra igual existe no garimpo, né? Não, Esse espaço aqui é meu, vai entrar aqui e vai morrer. sim, Mas não é assim. Então, eu acho que esse sentimento de carinho, de afeto, esse sentimento que nos ajuda muito com o relacionamento. Nós não vivemos só no mundo, não é? O problema seu, eu posso não conseguir ajudá-lo ou resolver para você, mas eu posso muito bem estar do seu lado, sim. Te não é? orientar, te dar um conselho, né? Muitas vezes a palavra não vai mudar, mas Sim, sim. uma atitude mais carinhosa, mais presente, Um abraço, um um sorriso, né? abraço, Muitas não é? vezes, Não né? tem o que É fazer. isso aí. Hoje mesmo temos um problema aí que daqui a pouco eu vou ter que estar presente, que é na funeral da mãe de um vereador nosso amigo. O que você vai poder fazer para ele? Nada. É só presença, um abraço, Exato, não é? exato. Ele vai se sentir amparado, vai falar, o Carlos esteve aqui, meu amigo. Então, essas coisas são importantes na nossa vida, Sem dúvida. não é? Presidente, você gosta de esporte?
Eu sou ruim para esporte. A única coisa que eu gosto de esporte é de moto. É, de moto? É. Você pilota? Gosto. Não pilotar. Eu dirijo moto, viajo Sim, de sim. moto, né? Isso eu gosto. Mas gosta de assistir corrida? Não, corrida não. Não? Não. Mas gosta Só quando é da mundial, máquina, essas coisas, né? é. Mas de moto eu gosto. Você gosta de moto? Gosto, há muitos anos. Desde Sim. os 15 anos tenho moto. Tem moto? É. Tem aquela que foi o xodó? Tem aquela CG 125 de 1900 1900 e bolinha, bolinha, né? não é? É. E carro foi aquele golzinho, não é nem golzinho naquela época, era o Fusca. Era um Fusca. É. Depois do Fusca, depois de muito tempo do Fusca, veio aquele Fiat Você 147. teve Fusca? Tive Fusca. Brasília? Brasília, não, Brasília não. Brasília. Mas o Fiat 147 Fiat teve. 147. Chevette. Chevetinho. É, É. não é? Essa Nossa coisa. Senhora. Na época do Maverick. Maverick. Quando eu era mais tive, quando eu era mais velho um pouco, Maverick, hein? aí tinha Maverick, tinha o Dodge Escort, Dart, né? Foi o Dodge Dart. aquele Escort conversível, Sim. amarelo. Tem um amarelo, né? Depois veio o Gol GT, né? Vermelho. Exatamente, aqueles coisa outros linda, verde, maravilhosa. vermelho, Vermelho, azul marinho, aquele né? puminha, que era um puminha que fazia aqui na Era de fibra, né? fibra. Era de fibra, né? É, ele fazia aqui, o puminha maravilhoso, tinha aquele puminha. Então a vida da gente foi isso, né? Mas Bacana. foi bem aproveitável. Legal. Dentro das limitações da época, Sim, não é? sim, claro. Dentro claro. das condições financeiras da época, Sim. não é? Foi maravilhoso. É isso. Presidente, e futebol, você gosta de futebol? Sempre joguei bola. Sempre jogou. Mas É. você falou que você jogou bola, mas você gosta de torcer? Você tem um time? Qual é o seu time? De coração? O meu Não. o meu time é aquele que você gosta. Qual que você gosta, Marco? Eu sou São Paulo, eu gosto de São Paulo. Sou São Paulo. Não, aí não vai dar, não. Vai ter que ser corintiano mesmo. Tem que ser corintiano. Eu queria agradar você, mas eu não consigo. Mas deixa pra lá, né, presidente? Deixa pra lá, né? Mas então você não curte muito Não, futebol, não. É. E gastronomia, você gosta? Bom, Cozinha? não gosto. Eu gosto de É? comer. Você gosta de comer? É, eu gosto de participar da Qual é mesa. o prato preferido? Ah, é massa. Massa? Você gosta de É, massa? gosto de né? massa. É, esse é o que Eu gosto de pega. massa. Por mim, eu comeria massa de manhã, à tarde e à noite. É mesmo? Gosto de massa. Que tipo de massa? Molho branco, molho vermelho? Ah, eu Como gosto que de é? massa. Posso ser molho Tudo. 4 queijos, É. molho branco, molho vermelho, molho com linguiça. Pode ser a putanesca, sem putanesca, o que você quiser. Eu gosto de massa. É, adepto a uma carninha também, um churrasco ou não? Gosto, mas eu É. gosto mesmo de O massa. negócio é A massa. carne, gosto de comer, como Tá. sim bem, mas eu gosto de massa. É. Eu gosto de pão. Pão, eu adoro pão. Pão com manteiga. Eu Do gosto. mato. É isso aí. Sou caipira, né? Sim, sim. Mineiro de Borda da Mata. Eu gosto de Sim. pão com manteiga. Pão com manteiga. Café com leite. É isso aí. Então você traz Ah. muita coisa daquela memória isso. de infância para Gosto do feijão com arroz e carne e batata. um ovinho frito. Gosto. Hoje mesmo fui comer aqui num restaurante do lado aqui da Câmara. É. E o cara me pediu lá, é uma comida árabe que tem ali. E ele me pediu, eu falei, dá pra fritar um ovo ou não? É. Misturando. Mas eu não sou comida. enjoado pra comida, não. Tranquilo? Hã? É, você é tranquilo para comer? Tranquilo. É. Mas gosto de massa. Gosta de massa. Gosto. E música? O que te apetece? Olha, O que infla a tua alma? Quando era. Irmão, eu gosto muito de orquestra, né? Você gosta? Eu gosto de orquestra e gosto de música sertaneja, irmão. Sertaneja. É. Modão, moda de Modão de raiz. viola. É? É. Que barra. Que coisa, Que rapaz. coisa. Quem que é? Qual é a tua dupla que você... Olha, eu com você, essas músicas do Chitãozinho e Chororó me faz bem. Aquele do Sabiá e Sabiá, como é? Passinho e Sabiá faz bem. Eu gosto dessas músicas. É. Mas eu só aproveito isso quando viajo pra chacrinha que eu tenho aí. Lá é o teu refúgio. Eu gosto. Quer dar uma Aí descansada, gosto esfriar a dessas cabeça. músicas. É. Não é? Gosto dessa música. Hoje a gente compra aquele pendrive Sim. que tem 100 músicas, né? Sim. 200 músicas. Espeta lá e vai embora. E vai embora. Vai embora. Então é isso. Então gosto de música. Você gosta de pescar? Hã? Pesca Não, lá não, também, pescar não? é pra Não. velho, pô. Não dá. Você tá novinho, né? Não, pescar não dá, Marco. Não dá mais, né? Nunca gostei de ficar sentado na É que mesa da represa, geralmente o ele pessoal sujar a mão com a minhoca e jogar lá e ficar esperando. Mano, eu não sei como o cara consegue. Hã? não dá, eu também não Ainda tenho pescar essa do barco, os caras paciência. vai ter aquela. Não é? Mas eu pescar não dou certo, não. É. Não dá certo pra mim, não. Não tem paciência. Não né? tenho paciência pra isso, não. Mas não tem- tenho mesmo, rapaz. É. Não tenho mesmo. E filme? Você gosta de assistir Gosto de filme de faroeste. Pô, eu gosto de faroeste também. Gosto de faroeste. Adoro faroeste. O Dólar adoro. Furado. Eu, Aquele, a Vingança é Você Minha. lembra do... Eu vou puxar na memória agora, que é mais ou menos da mesma idade. Lembra do Bang Bang, a italiana na Ora, Record? muito. Qual que é o nome dele lá do rapaz? O Durango Kid. É. Tinha um nome lá. É, tinha um isso nome. aí.
Passava na Record, na TV Então, Record. passava. Eu assistia com meu avô, eu tenho É, essa memória viva, por O exemplo. Último Faroeste, É, Os Desbravadores do Oeste. você gosta disso. Gosto. Filme romântico de Não, tô comédia. fora. Aí não, Não gosto. não dá. Não. Chamar você para ir no cinema, vamos no cinema lá Não, assistir. ação. É, Ação, filme de ação. de ação, o negócio é De pegada. morro, cair, levantar, batida de carro. E aí vai, né? Aí vai, eu aguento. Você gosta de vinho? Vinho é uma particularidade eu sou- para acompanhar Marcos, uma massa, né? Marcos, Ou não? eu sou muito ruim de bebida. É, Deixa eu falar com você. Os meninos, o pessoal que anda comigo aí, que sabe, sim, eu sou muito ruim de bebida. Eu chego no restaurante, o cara quer um vinho. sim, A garrafa custa R$ 500. tá. Eu tomo um pouquinho assim na taça e Sim. tenho que pagar, dividir o vinho. Então é melhor não E pedir, eu tenho né, uns amigos presidente? aqui que vai lá, eu falo, não, eu não vou, eu não quero nada. Por quê? Porque eu não vou pagar o vinho. Sei. Porque é o seguinte, eu tomo um pouquinho e já satisfeito, não aguento beber mais. Assim é a bebida, é o vinho, assim é o chopp. Eu não dou conta de beber. Tá. Eu sou Legal. muito fraco para bebida. Que bom. Que bom. E não tenho DNA de bebida, Marcos. Por isso você tem essa saúde. É impressionante. Sim. E se eu tomar se eu forçar, por exemplo, uma taça de vinho, tomei meio, se eu forçar, é a noite toda com dor de cabeça. É mesmo, né? Eu não tenho jeito para bebida. Sim. Não Sim. consigo beber. Não adianta. Presidente, quando começou fala assim, poxa, eu vou migrar para a política. Quando que começou? Quando é que você sentiu que isso fazia parte da sua vida? Bom, eu sempre convivi aqui no meio político, da época do Dr. Brandão, Lincoln Grilo, de Santo André. E como nós éramos da igreja evangélica, uma vez um amigo falou para você podia ser candidato a vereador. Aí eu falei, bacana. Então eu comecei muito cedo, eu comecei em 82, a trabalhar na vida pública. Tá. O Brandão era prefeito e aí em 88 fui candidato a vereador. E fui muito bem votado. Então a motivação foi essa. Alguns amigos nós achamos que eu poderia ganhar a eleição e começamos. Não perdi mesmo, não. Ganhei o primeiro mandato, ganhei o segundo, o terceiro. Aí nós tivemos problema no mandato por causa do partido. E depois continuamos a carreira e chegamos até hoje aí no 7º mandato. Eu acho que, de verdade, a gente vai gostando da vida pública, sabe, Marcos? Eu imagino. Primeiro, para você ser político hoje, você tem que entender que você tem que tomar e tem que ser preocupado com a comunidade, com o próximo. Se você não tiver interesse no próximo, não souber se relacionar com ele, você não serve para a vida política. Uhum. E eu vou falar uma coisa para você, e não é só para a vida política, não. Você não serve para a vida comercial, para a vida empresarial, você não serve para a vida evangélica, padre, pastor, não sei quem, ancião da igreja, congregação, o cara tem que ser político. Porque você tem que conviver com as pessoas. A convivência com as pessoas, atender as pessoas, ouvir as pessoas, já é uma atitude política. Você passar e cumprimentar a pessoa que está na rua, já é uma atitude Já é política. uma atitude política, Não é? tem razão. Então a política é esse relacionamento, Sim. essa troca de informação, essa amizade, não é? Aí então vai surgindo os interesses de atendimento, fazer isso por alguém ou aquilo. Então acho que isso é muito importante. E eu comecei a gostar dessa vida pública, né? E me lembro que no primeiro mandato meu, quando chega na Câmara, eu quero falar isso com muito respeito a todos os vereadores que estão iniciando a sua carreira agora. Você, quando chega na Câmara, no primeiro mandato, na campanha, você vende para a comunidade que eu sou a solução dos problemas que você tem. E quando você chega no Legislativo, não é você que consegue resolver o problema. Você vai participar dessa ajuda, vai levar essa demanda, não é? Então isso demorou para eu aprender. Aprender que você, dentro do contexto político democrático, você precisa da união de todos para você conseguir, inclusive de quem precisa. Tá. Não é só dos seus pares legislativos, não, inclusive de quem você precisa. Tá. Você precisa do apoio e da ajuda deles, Sim. não é? Então eu comecei a gostar da política e estou aí há todos esses anos. Você depois de, né, você está no seu sétimo, né? Sétimo. Sétimo mandato, presidente da Câmara pela segunda vez, Isso. né? Escolhido. Você traz isso também como missão de vida? Você sente isso, Eu presidente? trago. Eu acho Traz. que cada um de nós É. temos um caminho a seguir aí, não é isso? Sim, Não é? sim. Então eu acho que isso
Eu tenho feito muito bem para as pessoas, ô Marcos. Tá. Independente, não estou nem falando de política, mas a política me faz a fazer muito bem para as pessoas. Tá. Quantas pessoas nós temos atendido na parte assistencial de saúde? Quantas pessoas? Estou falando mais de 1.200, 1.300 que precisaram de ajuda e teve condição de ajudar. Mas ajudar como, Carlos? Correndo para São Paulo, correndo em uma clínica médica, correndo no hospital pedindo uma ajuda, um médico amigo. Porque a pior coisa que tem pro médico é ser amigo de político. Ele fala, maldita hora que eu conheci esse cara. Sabe por quê? É, Porque você liga mesmo. não tem jeito, né? É Não tem verdade, mesmo, eu fiz uma verdade, ligação para uma verdade. pessoa liberar um corpo, É, assinar um estado de óbito. sim. E o outro, a semana passada, para atender uma mulher que não podia. Então, tem algumas funções. Outra coisa, engenheiro com político de comunidade. Tá. Engenheiro não aguenta mais ser amigo de político, porque o cara, dá para fazer essa plantinha? Eles fogem, né? Porque é um problema, Sim, sim, não é? sim, Então, o que a gente tem que ter essa cara de pau de pedir, sim. ser amigo da pessoa e pedir uma ajuda para terceiros. Porque para mim mesmo eu não peço nada. Eu não peço emprego para mim, não peço nada. Sim. Quem gente pede? E pede para quem precisa. Então, eu acho que a política, você tem que gostar de servir. Sim. É a servidão, né, presidente? Tem É a que servidão. gostar de É servir. isso aí. Se você gostar de servir, gostar de Tá ajudar, gostar de gente e cheirar gente, Sim. então eu acho que você ir Tá no lugar É. certo, né? no lugar certo, Tá no é lugar isso. certo. E outra coisa, você tem que também saber responder para essas pessoas, né? É. Porque eu tenho um amigo político, eu não vou dizer o nome dele, não quer mais com isso, mas ele falava, o cara ia pedir uma ajuda para ele, dava dura no cara, depois ajudava. O que adiantou? A pessoa já ficou com raiva dele. Então não dê dura e ajuda. Não é? Então, porque a política, se você falar alguma coisa para a pessoa, ela se ofende muito fácil, né? Sim. Até ela sabe que você precisa do voto dela. Ela sabe que ela tem que votar em alguém. E ela valoriza muito esse voto. Sim. Uma grande parte, a maioria, valoriza pelo lado bom. Lado do interesse social, Sim. da inclusão social, lado da comunidade que trabalha, querendo ajudar as pessoas. Uma minoria pequenininha, ela está interessada em si mesma, Sim. não é? E se você não tratar bem essa pessoa também, ele vai falar mal de você demais. É isso aí. Mas o povo que está ouvindo não sabe, Não sabe. não é? Não sabe. Então nós temos que entender isso. Sem Agora, isso não é de agora, isso é da vida toda. Se mataram Jesus, dúvida. Sim. não é? Que nós temos que era o Filho de Deus, e era, não é? Mataram, crucificaram ele, quanto mais nós, né? É Então isso nós aí. sabemos que isso é a vida, isso é o ser humano. Com certeza. Presidente, nós estamos chegando ao final do programa. Poxa Para vida. contar a sua história, nós precisávamos de mais, eu acho que uns 5 programas aí para a gente bater esse papo Imagina, gostoso aí, né? imagina. Presidente, mas eu preciso perguntar isso e colocar na roda, porque ontem, inclusive, durante lá a homenagem que o senhor fez, né? Foi o senhor que solicitou essa homenagem aos escoteiros, ali num bate-papo ali, surgiu o papo da fanfarra, né? O senhor tocou na fanfarra, né, Do presidente? Américo Brasiliense. Como é que foi essa experiência? Eu tocava aquela corneta. Corneta. É. Então aqui nós estávamos fanfarra. Logo um pouco antes da aniversário da cidade, já em janeiro, já começava o ensaio da fanfarra. Certo. Então a gente ia para a escola, é um negócio interessante, né, Marcos? É, A molecada gostava tanto daquilo. muito legal. Quem chegava na escola, vamos supor, era de manhã que eu estudava, né? Acabava 1 hora a escola, meio-dia. Ficava lá até às 6 horas esperando para o ensaio da fanfarra. Sim. Não é? Gostava da fanfarra. Ensaiava até as 8, 9 horas da noite e voltava para casa. Mas ensaiava para fazer o quê? Para tocar no dia do aniversário da cidade, que era o dia do desfile. Não é? Também não vejo mais isso hoje. Até acho que é uma coisa que precisava ser resgatado na cidade. Eu acho ótimo. É isso aí. esse valor cívico, né? Sim, Cívico pela cidade. sim. Porque a gente mora na cidade, a gente vive da cidade, a gente come da É isso cidade, aí. a gente estuda na cidade, a gente trabalha na cidade, tem os amigos da cidade. Então é importante esse dever cívico, esse amor à cidade de Santo André. E aquilo parece que não dava amor para a cidade. A gente queria passar e ver o prefeito. É isso. verdade. O prefeito era respeitado, né? Mas o cara fala, vai esse cara aí, mas antes era respeitado. Tinha O doutor isso. Brandão, o doutor Lincoln Grillo, o vereador era respeitado. É verdade, falava com Professor, respeito. Hoje, você não tem esse respeito mais. Tá. Não é? Então a fanfarra ele nos dava essa satisfação da convivência com os colegas de escola e fazia amigos,
e a gente torcia para o dia que nós íamos tocar. Tocar na... Onde que era que a gente passava, que a gente... Na avenida? Na avenida, mas... Ah, era Dom Pedro. Na Dom Na Pedro. Dom Pedro, aqui na Dom Pedro, que ia para São Caetano. É lá que a gente fazia o desfile. Então, a gente queria fazer o desfile no aniversário da Estação 10. Depois a escola dava o lanche, né? Era bom demais, né? Dava o lanchinho, é. Então, isso é história, né? Tem É história. história que a gente, História. na nossa adolescência, nossa época que participamos da escola. É isso. Legal. É muito bom. Presidente, que papo agradável. Obrigado. Obrigado você, de coração. Obrigado Obrigado pelo carinho, por receber por ter a paciência, Imagina. ter a paciência de nos ouvir um pouco. Aqui pertence a vocês, Obrigado, vereadores, amigo. ao senhor presidente aí Obrigado, que comanda obrigado. tão brilhantemente o nosso parlamento. Muito obrigado. Obrigado pelo trabalho. Sucesso. Obrigado Sucesso. pelo convite. Muito bem. Abraço. Está chegando ao final aqui o nosso programa Autorretrato e hoje nós recebemos aqui um convidado muito especial, o presidente da Câmara Municipal de Santo André, o vereador Carlos Ferreira. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.